Haja coração, Carla Araújo, Leonardo Sakamoto. E falando em emoção, Pablo Marçal, que emocionou as redes sociais no primeiro turno, né? Foi o campeão de engajamento. Aliás, ele segue emocionando as redes sociais, só que voltou para o nicho dele. Peronomútil, Sakamoto. Ele quer fazer uma sabatina, mas aí mudar de papel. Ele sai da função de candidato para a função de entrevistador, é isso? É exatamente isso, Diego. A internet foi, foi sacudida pela. Muita gente achou que era piada, inclusive, né? A gente foi apurar. O Pablo Marçal publicou um vídeo na manhã desta quarta-feira, né? Chamando, desafiando Guilherme Boulos e Ricardo Nunes para serem sabatinados por ele nas redes sociais dele, no canal dele no Instagram. Né, o Marçal, que foi o terceiro colocado na eleição da Prefeitura de São Paulo, né, ficou muito pouco atrás de Guilherme Boulos e de Ricardo Nunes. Vamos lembrar até os números aqui: Nunes teve 29,48% dos votos, Boulos 29,07% dos votos e Marçal 28,14% dos votos. Né? Foi cabeça com cabeça. Né? Então, esse terceiro colocado, né, que tem muitos votos, e esses votos do Marçal, em muitos, são votos que ele pegou, né, que ele domou, que ele arrebanhou do bolsonarismo, né, da direita bolsonarista, que foi com ele, mas também outros votos, pessoal da periferia, interessados no tema do empreendedorismo, né, que interessados na teologia da prosperidade, na versão dele da teologia da prosperidade, foram com ele. E o que que acontece? Ele chamou, é claro. Pablo Marçal está chamando a atenção para ele quer continuar sendo protagonista da eleição, mesmo a eleição tendo ficado de fora do segundo turno. E aí o que aconteceu? Logo na sequência, Guilherme Boulos aceitou, disse que ele toparia, né? O Pablo Marçal falou assim: ó, eu chamo sem gracinha, sem diferenciação, fazer perguntas contundentes, falar o que o povo quer e não aquilo que é combinado. Se um aparecer ou os dois, o pau vai quebrar. Né? Ele falou que não vai favorecer um ou outro, mas ele vai fazer perguntas, né? Uma espécie de entrevista de emprego, né? O Boulos aceitou, disse eu topo, nunca fugi de dialogar com ninguém. Será que o prefeito Ricardo Nunes topa ou vai fugir? Ele publicou isso nas redes sociais do próprio Pablo Marçal. Inicialmente a campanha do Nunes tinha dito ao UOL que ele não iria responder, mas depois, a jornalistas, ele disse que a chance dele comparecer era zero. Ainda fez críticas, comparou o Marçal com o Boulos, né? E o coronel Melo Araújo, né, candidato a vice na chapa do Marçal, disse, né, postou, né, aspas, né, na publicação do Marçal. Está desempregado, procurando emprego de jornalista, vai terminar suas obras na África. Sobre o que ele estava falando, ele estava se referindo a um projeto de construção de casas populares em Angola, em Kamizungo, né, que o ex-coach cita com frequência, mas que ele teria prometido construir 300 residências e apenas 42 foram entregues. Aí o próprio Marçal deu uma cutucada depois, postou como resposta assim, bateu o medo aí, né, coroné? Enfrentar com arma é fácil, bora no argumento aqui. E aí é o seguinte, né? Agora vamos ver. A princípio, essa sabatina, então, vai ter só uma pessoa, se ela acabar se realizando mesmo, né? Vai ter só uma pessoa. Só para terminar, Diego, não é a primeira vez que o Pablo Marçal também tenta conseguir, tenta chamar atenção no segundo turno. Ele havia condicionado o apoio dele lá em 8 de outubro, 2 dias depois da eleição, a ao Ricardo Nunes, governador Tarcísio de Freitas e o presidente Jair Bolsonaro pedirem desculpas a ele dos ataques que ele sofreu. E também vamos lembrar, Pablo Marçal no primeiro turno ficou notabilizado pela campanha de mentiras contra os seus adversários. Ele disse que Tabata Amaral tinha sido responsável pelo suicídio do pai, disse que Boulos usava cocaína, disse que Datena era o estuprador e falou que prenderia Ricardo Nunes, né? E aí, 2 dias antes da eleição, ele chegou a divulgar um laudo falso dizendo que Boulos tinha frequentado uma clínica médica por conta de uso de drogas, né? O que é mentira, e o laudo era completamente falso para tentar influenciar no resultado da eleição, e por conta disso ele passa, ele ainda vai ter que responder à Justiça Eleitoral. Tem tudo isso, Carla, e a gente sabe que, vamos falar a verdade, né? Francamente, o Nunes está na frente, as pesquisas todas mostram isso. Ele não tem por que criar um confronto com o Pablo Marçal, já foram tantos durante a campanha eleitoral, né? E confrontos mesmo, né? Muito pesados, de ataques assim, muito baixos às vezes. O Boulos também, aliás, o Boulos foi até o último dia ali, quando o Marçal soltou aquele laudo falso, mas
Boulos está em segundo lugar, ou seja, ele precisa criar fatos para tentar inverter essas posições. Então, para o Nunes, de fato, não faz o menor sentido, né? E é engraçado, assim, porque o Nunes, inclusive, deixou de ir no nosso debate, né? Ele mesmo já disse desde o começo que ele não iria se expor justamente por isso, porque é aquela coisa, não, eu estou na frente e não quero virar vidraça. E o Pablo Marçal, a gente pode fazer diversas críticas a ele, mas ele tem uma habilidade oratória muito boa e ele teria a capacidade Ele, durante a campanha toda, né, Diego? Se a gente for lembrar, ele conseguiu. O Sacca listou aí algumas coisas das acusações que ele fez. Ele provocava os adversários, né? Nos bastidores do debate, você que estava lá, Diego, também, o pessoal falava que ele ficava realmente tentando desequilibrar o adversário, né? O que que ganha Ricardo Nunes se expondo dessa forma? Nada, realmente não faz o menor sentido. E aí eu acho até curioso que continua Pablo Marçal conseguindo, de alguma forma, ficar em evidência aí, né? Se colocando nesse momento político importante. Para o Boulos ele está usando algumas ideias do Pablo Marçal, como eu falei, de tentar falar para as pessoas com viés mais empreendedorista e tudo mais. Eu entendo que ele precisa estar em evidência e tudo mais, mas eu não sei se seria também algo vantajoso, porque a chance de descambar, como você falou, e baixar o nível é muito grande. Então, eu não sei o que que agregaria uma entrevista, uma sabatina feita por Pablo Marçal, que no fundo, está só tentando se manter aí em evidência nessa reta final, né? Eu acho que, na minha avaliação, o que os candidatos deveriam fazer era cada um olhar para as suas próprias estratégias, pensar no debate agora de amanhã e aguardar as urnas. Não acho que o efeito Pablo Marçal principal dessa eleição, acho que ficou para o primeiro turno, né? Agora, no segundo turno, realmente tem esse espólio de eleitores do Pablo Marçal que é fundamental. Ele é de fato disputado, talvez por esse ângulo, pensando, poderia ter algum interesse, mas aí não é o que ele ia fazer, né? Como o Saka lembrou, ele condicionou apoio a uma série de coisas, que pedissem desculpas e tudo mais. Se fosse uma coisa assim, olha, eu vou dizer e vou pedir para os meus eleitores votarem em você, com tudo, por mim, qualquer coisa nesse sentido, aí eu acho que qualquer um dos dois teria que fazer algum gesto. Mas não é o caso, então acho que cabe às campanhas agora nessa reta final procurar dos dois lados, né? Errar o menos possível. E eu acho que essa exposição poderia ter riscos grandes para os dois lados. Verdade. Sakamoto, vamos falar um pouco sobre o Pablo Marçal nisso tudo, né? Porque ele tem algo a ver com Bolsonaro, por exemplo, que tenta se tornar ou se manter relevante. Ontem teve aqui em São Paulo, jantar não, almoço e tal. E ele disse que ele é o candidato para 2026. Ele quer se mostrar relevante. O Marçal também tem tentado em algumas frentes, desde que foi derrotado, né? E tem ali sido. Ele estava sendo esquivado pelos políticos. Agora o Boulos tem essa estratégia, mas claramente eleitoral, né? Se fosse algo pós ou antes, qualquer período, o Boulos com certeza também não toparia, acredito eu. É claro, o Boulos mesmo falou que ele não tem, que na política ele não vai guardar ressentimento, não vai ficar ressentido e aceitar ou não aceitar. Falou que o Marçal tinha ficado em terceiro colocado na eleição municipal, então é um nome que mereceria participar do processo, né, ser considerado, né? É claro que o Boulos está de olho em parte do eleitorado do Marçal, que é um eleitorado que não é antipetista raiz, que não é bolsonarista raiz e que, portanto, não votaria nele nem por um decreto. Mas o próprio Marçal já falou isso, né? Quando ele deu a ameaçada, né? Falou: olha, eu queria desculpas do Nunes, do Tarcísio, do Bolsonaro, mas isso não vai acontecer. E vamos lembrar que o Boulos tem uma parte do eleitorado meu que não é ligado ao bolsonarismo, mas são pessoas que votaram no Lula e que votariam no indicado Lula de novo, né? Então ele está falando do pessoal da periferia. Você vai pegar o mapa de votação do Marçal, é isso mesmo, né? Tem muita gente da periferia que votou com ele. Então, eu acho que tem uma questão da atratividade, né? Ele tá, o Boulos está tentando num cálculo do tipo reta final, vale várias armas para tentar virar o voto nessa reta final.
e tentando aproveitar exatamente essa deixa, né? Também, mas é uma caixa de surpresa. Vai saber o que o Pablo Marçal vai fazer, né? Durante o primeiro turno, ele fez o inominável, inclusive, e principalmente contra o Boulos, né? Uma parte significativa da rejeição do Boulos, essa rejeição de mais de 50%, é por conta do Pablo Marçal. Né? A gente tem que lembrar bem que toda essa coisa de Boulos usuário de drogas, todas essas coisas surge do Pablo Marçal. Ele bateu e rebateu nessa história que colou, né? Que colou. E é uma coisa muito diferente você defender a descriminalização de drogas, né? Eu, por exemplo, defendo a descriminalização de drogas e nunca usei coca na minha vida, crack, heroína, as porcaria. Então, mas ao mesmo tempo, sabe, mas é fácil para quem faz uma defesa da descriminalização por conta da redução da violência, né? Partir para esse negócio, fazer uma fake news nisso. Foi o que o Marçal fez. Então, tem uma coisa do também de uma. Tem que ver como é que o eleitor, uma parte do eleitor do Boulos também vai reagir a isso. Contudo, e desculpa, só encerrando, né? A questão do Bolsonaro, eu acho que tem uma questão da proximidade do Bolsonaro também, que é o seguinte: são duas pessoas que chegam na reta final da campanha e querem holofotes. Pablo Marçal e Bolsonaro chegam na reta final da campanha e querem holofotes. Um vai ter o holofote provavelmente com Boulos e outro teve o holofote com Nunes. Né? Por quê? Vamos ser sinceros. O que que o presidente Jair Bolsonaro agregaria a Ricardo Nunes neste momento, considerando que o antipetismo raiz já vai votar em Nunes? O anti-esquerda, anti-Lula, anti-Boulos, anti-esquerda, está indo com o Nunes. O voto raiz do Bolsonaro está indo com o Nunes. Então, o que que o Bolsonaro agrega? Quase nada. Ele quer o quê agora? Ele quer surfar, entrar na janelinha e surfar para depois dizer no final da eleição: olha, fui eu que elegi o Nunes. E não foi. Nem foi o Tarcísio em si, vai ser a base de vereadores do Nunes atuando junto com as lideranças comunitárias, que fez um trabalho significativo nas periferias. Então, são duas pessoas que chegam no final do segundo turno, Diego, querem sentar na janelinha e querem aparecer, querem brilhar, né? Sendo que os dois protagonistas são Nunes e Boulos.